bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao Pistola United. Hoje é rifle. Esse é o canal favorito das coisas do mundo da bola. Hoje temos um programa misto de pós-rodada com pré-rodada, porque pistolada pré-rodada e pós-rodada ao mesmo tempo, porque a gente vai falar um pouco dos jogos das equipes brasileiras de ontem, quarta-feira, pela Libertadores, e também vamos falar um pouco do pré-jogo do Palmeiras, que é hoje. Depois amanhã tem jogo do Flamengo, mas aí a gente faz amanhã o pré-jogo do Flamengo. Enfim. Então vamos lá. Para começar, eu vou começar com aquele que me parece ser o mais interessante dos jogos, ou pelo menos... Não, mentira. Vou fazer o contrário. Vou deixar o mais interessante por último, dos jogos que foram ontem. Melhor. Na Bolívia, acho que sem muita surpresa, o Bolívar, na altitude, sempre bom lembrar, ganhou de 3-1 do Atlético Paranaense. Complicou aí, né? A pobreza Complicou, ainda que eu tava olhando melhores momentos, tava vendo... Cara, jogar na altitude é foda. A bola corre mais, a bola faz umas curvas que você não tá acostumado. Pra mim é desumano. Pra mim, eu sei que os caras, o campo deles é lá, não sei o que. Só que, irmão, só eles. Quantos times que jogam nessa altitude? Porra. Não, aí o que eu acho interessante comentar em relação à altitude é o seguinte: muita gente acha que a altitude, o problema da altitude, é só, vai faltar o ar, vai tentar correr e o ar não vai vir. Cara, isso é um problema também, mas não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é que, na altitude tão elevada, o Bolívar, eu acho que é um dos times que tem o estádio na maior altitude, a 3.000 e tantos metros, se eu não me equivoco. Cara, o passe que você vai dar de 5 metros, você precisa colocar um terço da força para dar aquele passe de 5 metros. Sim, bola, corre. Agora, pro jogador que nunca treina nessa circunstância, ele não sabe medir isso. Sim. Ou ele vai chutar de fora da área, ele tem que chutar muito menos forte, porque a bola faz uma curva ainda. O cara que não treina nessas circunstâncias todo dia não tem a menor possibilidade de conseguir administrar essa problemática de jogar na altura. Não dá. Você já imagina o seguinte: o nego já reclama aí, ou pelo menos fala aí que já é diferente jogar no sintético. Pois é. Imagina, né? Então, vejo muito complicado do Atlético reverter, porque o Bolívar, na Arena da Baixada, prova que eu sei que não chama Arena da Baixada, mas eu vou chamar de Arena da Baixada e foda-se vocês. Arena quando o Bolívar jogar na Arena da Baixada, vai jogar todo atrás, com 11 jogadores atrás da bola, tentando um gol no contra-ataque, e o Atlético vai ter que se virar. Então, assim, muito difícil para o Atlético essa virada. Dá para dizer com uma certa tranquilidade que o Bolívar está com uma mão já na classificação. É porque tem que fazer 3-0, né? Para ganhar, sim. Para ganhar, né? Assim, eu não acho que tá na mão, porque o Atlético Paranaense é muito mais time, e assim, não é tão incomum você ver aí o Bolívar ganhar lá, e aí chega e depois perder. Tomar uma Pode lapada. Pode ser, mas eu ainda acho que o Bolívar tá com essa classificação muito bem encaminhada. Eu acho que o Atlético consegue levar para os pênaltis e virar. Pode ser. Então 2-0 acho que é um placar não tão anormal assim na arena. Não é verdade isso. Eu não pensei nisso, que não tem mais gol fora de casa, né? Então, se o Atlético fizer 2-0, já vai para os pênaltis. E 2-0 é um placar bastante acessível. Você tem razão. Acho que consegue passar, tem razão. Apesar desse... Complicou, né? Tem a obrigação de ganhar 2 gols, mas eu acho que ali contra o Bolívar... Acho que consegue. Vamos lá. Bom, brasileiro. Passando para o próximo jogo, eu vi esse jogo. River Plate 2, Internacional 1, jogo horrível. Meu Deus do céu, que jogo horroroso. Pô, mas jogo horrível e Inter é redundante. Porra, tá bravo. O Inter do Kudê, que parece que ainda não tá 100% ajustado, fechadinho atrás e esperando o River para tentar sair no contra-ataque, buscando cruzamento na área. Os jogadores do Inter quase que comemoravam cada escanteio, um negócio horroroso. E no final das contas, deu a lógica.
ganhou o River Plate, que é muito mais time que o Internacional, não só jogador por jogador, mas também em termos de futebol apresentado em campo, o River Plate é muito mais time que o Internacional, apesar da crise, apesar de não estar bem, apesar de tudo isso, continua sendo um time muito mais forte, e deu a lógica, 2-1 River, mas não tem nada definido, longíssimo disso. Vale sempre lembrar que o Inter, no Beira-Rio, assim como o Grêmio na Arena do Grêmio, são times fortíssimos, é muito difícil jogar contra eles no Sul. Então, por outro lado, o River é um time copeiro, especialmente se tratando de Libertadores, é um time que sabe jogar sob pressão, mas não tem nada definido. Acho que esse jogo de volta aí vai ser brigadíssimo e eu apostaria que vai passar o River. Eu também. Não vou nem pensar muito. Eu já não gosto do Inter mesmo. Já não tá bem, então, porra, agora é mesmo que eu. Pois é. Enfim, aqui não tem muito o que falar, o jogo foi ruim. Mas acho que vai ser um jogo difícil. Um empate. Vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo pegado com certeza, porque assim, o Inter vai ter que entrar buscando resultado, algo que esse time não está acostumado a fazer. Sim. Então, vai ser interessante ver esse jogo de volta. A proposta do Inter é sempre ser aquele jogo. Exatamente. E passando para o último jogo de ontem, antes da gente fazer o pré-jogo do Atlético Mineiro e Palmeiras, o jogo que foi mais interessante, infelizmente não pelo futebol apresentado em campo, porque eu vi o segundo tempo desse jogo, também foi um jogo bem pegado, bem mais ou menos, mas no empate de Fluminense 1, Argentinos Juniors 1, ocorreu um lance muito, muito forte entre o Marcelo e um jogador do Argentinos Juniors, eu não vou lembrar o nome do cara. Azar, né? A gente não vai botar a imagem aqui nem nada, porque é muito forte. Se vocês tiverem interesse, busca na internet. Tá todo mundo vendo. Mas o lance foi basicamente o seguinte: o Marcelo estava pegando uma diagonal, o jogador do Argentino Júnior vem contra a direção dele, ou seja, o Marcelo estava vindo aqui, ele vem do outro lado. O Marcelo penteia a bola, típico drible do salão que o Marcelo gosta, ele dá aquela penteadinha na bola. E quando ele vai apoiar o pé de apoio dele, né, o pé esquerdo dele, para poder dar a arrancada, e assim, você vê no lance que o Marcelo já não tá nem mais olhando pro cara. Na hora que ele panteia a bola e sai do cara, ele já tá olhando pra frente. Sim. Por um azar, assim, muito bizarro, o zagueiro do Argentino Júnior, que tava chegando num meio carrinho, não era um carrinho completo, daquele com as duas pernas no chão, mas ele tava vindo assim, com a perna esticada, a perna dele vai parar embaixo do pé de apoio do Marcelo, e, cara, é um lance, assim, de 1 milésimo de segundo, que o Marcelo vai apoiar o pé no chão e o joelho do cara tá embaixo do pé do Marcelo, o pé do Marcelo faz assim, e o joelho do cara faz assim. Foi... Então, assim, foi um lance completamente acidental, o lance. Assim, não tem nem o que discutir isso. O Marcelo ficou mal, enfim, os jogadores do Fluminense falaram que o Marcelo, quando ele voltou pro vestiário do segundo tempo, ele tava assim... Que é foda, né, cara? Inconsolável, apesar de ser futebol, porra. É um companheiro de profissão. Quanto tempo o cara vai Mas o que eu acho interessante a gente discutir aqui, em relação a esse lance, que, de novo, acho que não tem nenhuma... foi sem querer. Tipo, não tem o que discutir. O Marcelo foi expulso. E o Diniz reclama, né? Exatamente, o Diniz reclama na coletiva. No entanto, o Ganso e o Felipe Melo, na saída do campo, nas entrevistas da saída de campo deles, ou seja, antes da entrevista coletiva do Diniz, eles falam que eles entenderam a expulsão. E aí? E eu devo admitir que eu também. Existe uma frase famosa no futebol, não sei se foi o Arnaldo César Coelho que inventou, mas assim, sem querer também é falta. Concordo plenamente. Foi feio, foi sem querer, mas, cara... Mas foi um lance de muito forte, muito violento. Não tem como. Foi sem querer. Eu eximo o Marcelo de qualquer culpa. Porra, deu pra ver na reação do cara que o cara tava preocupado. A punição do Marcelo já foi... como é que fala? Já foi dada.
o cartão vermelho está de bom tamanho. Não precisa, Tá de bom tamanho. eu sou contra ir, sei lá, no tribunal e Exatamente. Foi um acidente de trabalho, Foi mas totalmente acidente. O Marcelo, inclusive, parece que foi no hospital depois do jogo visitar o jogador, para conversar com o jogador, para ver se estava tudo bem e tal. Obviamente não tá tudo bem, mas enfim. Só que, cara, eu acho esse comentário do Diniz completamente descolocado, assim. Eu acho uma viagem da cabeça dele. Acho que faltou aí um senso crítico para ele, né? Porque, de novo, eu vou repetir. Existe uma máxima no futebol que fala, sem querer também é falta. E é verdade. As regras existem para isso. E por mais que tenha sido sem querer, e insisto, foi sem querer, você vê que é sem querer, dá para ver a reação do Marcelo depois. Cara, o Marcelo, ele desaba em campo chorando quando o cara tá saindo na maca. Tipo, mas merece a expulsão. Cara, é isso, cara. Não tem muito. Entendeu? Não sei o que muito acrescentar. E, pô, é o técnico da seleção brasileira, né? Exatamente. Porra. Exatamente. Tá ligado? De todo modo, desejamos aí uma pronta recuperação para o jogador do Argentino Júnior. Foi uma lesão grave. Infelizmente, assim, não me surpreenderia se a gente viesse a descobrir que a cara vai ter que se aposentar ou qualquer coisa do gênero. Enfim. Porque, né? Partiu foi forte. na canela? Não, foi no joelho. Foi no joelho. Foi bem no meio do joelho? Foi bem no meio do joelho. Foi bem no meio do joelho. A perna do cara faz um L. O joelho do cara dobra assim, pra cima. Se pegou cruzamento, ligamento ali. Exatamente, maluco. Mais de um ano no mínimo. Por isso que eu tô falando. Que merda. Mas, enfim, a gente deseja aí uma pronta recuperação pro jogador do Argentino Júnior. Espero que eu esteja errado e que não seja nada muito sério, que o cara consiga voltar. Quanto ao Marcelo, foi sem querer. Cara, de verdade, eu te eximio de qualquer culpa. O cartão vermelho foi bem aplicado, que fique por aí, situação de jogo e bola para frente. O jogo está completamente em aberto. O jogo de volta no Maracanã e eu acho que passa o Fluminense. Foi 2-1. Foi quanto? Foi 1-1. 1-1. No Maracanã, né? Também acho que passa o Fluminense. Botar 2-0, Flusão. Vai ser uma coisa assim. 2-0, Flusão. Encerrando a parte pistolada pós-rodada e entrando na parte pistolada pré-rodada. Segundo bloco. Hoje, às 9h30 da noite. Às 9h30 da noite no Mineirão. Perdão, só lembrando aí, o Corinthians, só para passar aí, o Corinthians ganhou lá de virada do Argentino Júnior. Não pode ser Argentino Júnior, porque o Argentino Júnior acabou de jogar com o Fluminense. Cara, eu acho a Sul-Americana um campeonato tão bunda. Não é nem só comentar, só para falar aí por causa do, né, saiu o Roger Guedes e parece aí que o Corinthians encontrou algum caminho com o Pô fechou. É só isso. A gente vem falando há um tempo que aí pro Corinthians. Pô. Talvez valha a pena a gente fazer depois no futuro um vídeo só para falar do projeto do professor. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem que a gente faça isso. Mas vamos pro que interessa. Pré-jogo, hoje no Mineirão, 9h30 da noite. Aquele que eu considero o melhor jogo dessas oitavas de final da Libertadores. Atlético Mineiro e Palmeiras, o clássico nacional brasileiro. Os dois times aí meio em baixa, meio em crise. O Atlético Mineiro vindo à tona aí um monte de dívida, e dívida pelo estádio, e dívida disso, e dívida daquilo, um monte de problema. Virou SAF, enfim, um monte de problema. Milhões agora no final do... É uma parada assim, né? Entra dinheiro, sai dinheiro, exatamente. Nebulosa. Porque aí a SAF queria uma garantia que o dinheiro da SAF não ia ser usado para pagar a dívida, o Atlético não quer dar essa garantia. Enfim, tá. Confusão. Só um pequeno comentário. Esse negócio dessa SAF do Atlético Mineiro aí tá parecendo, não sei se você recorda aí o negócio daquela Paola Cassaroli, sei lá, que era do Masterchef, Argentina. Carrossela. Do restaurante dela, que ela pegou o restaurante dela. Não sei, mas parece algo semelhante.
Enfim, enfim. E pro outro lado, o Palmeiras, na sua crise autocriada, Acho que já passou, né? Pô, não sei, né? Também, pô, passou, mas assim, parece, né? Pelo menos. Dentro do campo, pelo parece, menos. Dentro do campo. a mídia pelo menos parou de falar bastante do assunto, o que é meio óbvio, né? A reclamação do Palmeiras engloba aí uma teoria de conspiração que envolve a imprensa, a Globo, e etc. Então, obviamente, eles não vão dar palco para isso. É, mas, de qualquer forma, o Palmeiras ganhou na rodada passada do Brasileiro, voltou a estar ali entre os 5 primeiros, está em terceiro colocado agora, empatado com o Flamengo no número de pontos. Então, o futebol do Palmeiras vai querendo sair da crise. Já o do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro vem de uma derrota aí, justamente Cara. para o Flamengo. E Vai o ser um joguinho Filipão bacana de não assistir. ganha. O Filipão não ganha. O Filipão não ganhou ainda com o Atlético Mineiro. É impressionante, né? É impressionante. Impressionante. Eu acho que a única razão pela qual a mídia, de maneira geral, ainda não está colocando a situação do Atlético Mineiro como uma crise grande é o próprio Filipão. É o respeito ao Filipão e ao trabalho que o Filipão está fazendo, ou está tentando fazer, e etc. Porque o Atlético está de mal a pior. O Filipão não ganhou ainda. O Atlético perdeu para o Flamengo no final de semana, de virada. Então, E assim, era ali o jogo que, pelo menos, os atleticanos tinham a expectativa aí de a pois própria é, diretoria ouvir aí, pelo menos, dos canais do Atlético, que era pois é. a virada de chave, né? Mas, cara, Era assim, virada de chave porque era um momento, assim, se você analisar o momento das duas equipes, né, era o Atlético Mineiro jogando em casa contra um Flamengo que vinha de uma pequena crise, né, já antes de toda a história do soco do Pedro, já vinha ali, né, meio. enfim. Então, mas por outro lado ainda era o Flamengo, que é um time forte, então assim, se o Atlético Mineiro ganhasse e conseguisse cravar uma boa vitória sobre o Flamengo, dava ali uma Uma respirada, né? respirada, com certeza. Ainda mais que o E não Atlético aconteceu. ganhar do Flamengo é igual para os times carioca, o Atlético Mineiro. É, exatamente. Então, não aconteceu. É título. É, E, eu cara, acho mas que o assim, Palmeiras é favorito nesse duelo, cara. assim, eu acho que o Atlético aí, não digo que ele errou ao, na saída do Cudê, porque, enfim, aquilo ali do Cudê foi uma parada Sim, esquisita, mas sim. para mim errou aí eu não, vou dizer que arriscou demais em trazer o Filipão, O Filipão. né? Porque assim, o Corinthians com o Luxemburgo, tudo bem, você entende o Luxemburgo. O Corinthians estava, sei lá, caindo, não tem o Eu acho que investimento do Atlético mesmo na dívida. a diferença é a seguinte. No caso do Corinthians, é aquela velha história. Tem sempre um chinelo velho para um pé cansado. Sim. Assim, Corinthians na merda, o Luxemburgo encostado no mercado, ninguém queria saber dele, E o Corinthians nenhum não técnico tem. queria vir para o Corinthians, o Luxemburgo já Exato, tem uma história exato. no Corinthians, enfim, então era um casamento perfeito, E que podia dar expectativa certo ou não, também, né? O Corinthians já né? é um time que não tinha muita expectativa de nada no ano. A parada Já o era ficar Filipão, longe do rebaixamento, né? já o Filipão é um cara que, a diferença do Luxemburgo, Ele estava mesmo aposentado, com o né? passado, ele estava aposentado, Pode se estava como dizer. diretor técnico, mas até ele se aposentar, ele continuava figurando ali, sempre brigando por um título, sempre chegando numa final, sempre, né? É, enfim. Então, acho que o Filipão estava numa posição no mercado um pouco diferente do que o Luxemburgo estava. Então, por isso eu entendo um pouco a cabeça do Atlético. Só que não está funcionando. O Filipão não ganhou É. nada. E por essa razão, eu acho que o Palmeiras é favorito. O jogo hoje é no Mineirão. Eu vou apostar no empate. Eu quero Cara, apostar na vitória do Palmeiras, mas as últimas vezes que eu apostei em vitória do Palmeiras, porque eu achava o Palmeiras melhor, eu errei. Então hoje eu não vou dar o benefício da dúvida pro Palmeiras, eu vou apostar no empate. Tá, vamos. Foda-se. cara, assim, o Palmeiras para mim já se arrumou, acho que passou aquela oscilação ali, né? Uhum, Então, eu já fui mais otimista, até no nosso pré-jogo antes lá do, no agora do sim. Brasileiro, eu já tinha falado que o Palmeiras ia
dar um sacode no América. Eu acho que foi até ganhou uma goleada, mais que eu falei até. Não me lembro, mas pode ser. Acho que foi 4-0, falei 3-0, uma parada dessa. E, assim, cara, do jeito que tá, eu acho que o Palmeiras vai passar por cima do Atlético. Porque o moral tá baixo, perdeu pro Flamengo. Né? Eu também acho, mas as últimas vezes que eu achei isso, eu me fudi, o Palmeiras acabou perdendo, então hoje eu vou apostar no empate. E, para ser mais catastrófico, ainda acho que o Filipão cai. Meto aí Caralho, 2-0 Palmeiras. 2-0 2-1 Palmeiras, caída, com queda do Filipão. Aí, amigo, se o Filipão cair, porra, aí, a essa altura do campeonato. Porque perder aí, 2-1, vai virar. Você não vai ganhar em casa. O jogo em Minas, né? É no Mineirão hoje. Não vai virar no Allianz Parque. Mas nem... Não vai. Não vai. Ganhar do Palmeiras no Allianz Parque é praticamente impossível. E assim, Copa do Brasil já era. Né? Já saiu da Copa do Brasil. Sim, as semifinais são Flamengo, Grêmio, Corinthians e São Paulo. Libertadores já vai ter saído também, né? Perdendo hoje, já sai do tá mal no Brasileiro? Pode ser. Tá mal no Brasileiro, não vai nem ter... Para mim, acaba o ano do Atlético, e aí eles já vão até tentar fazer uma reformulação aí com um novo projeto, o quanto antes. O que, sinceramente, eu não acho que tá errado. Realmente, se for eliminado da Libertadores, de fato, não só não acho que tá errado, acho que tá certo. Vai ter só o Brasileirão para se preocupar. Precoce, porque acho difícil ele perder o carro. Não, mas você tem razão, porque assim, se for eliminado da Libertadores, o máximo que o Atlético pode aspirar é tentar conseguir uma vaga na Libertadores para o ano que vem. Só que é muito difícil. Você tem aí o Botafogo, virtualmente campeão, jogando muito, Flamengo começando a jogar bem, ganhando jogo atrás de jogo no Brasileiro, Palmeiras também, Grêmio também, tem o Fluminense, tem o São Paulo que está jogando bem. Então, assim, tem muito time muito melhor do que o Atlético Mineiro no Brasileiro para o Atlético sequer sonhar em talvez conseguir uma vaga na Libertadores. Esse campeonato está muito disputado. Então, pensando por aí, você tem razão, porque realmente... Qual é a posição do Atlético? Peraí, tabela do Brasileirão, tem aqui. Eu tô com ela aberta aqui. Deve estar em 13º. Está em 13º. Do rebaixamento do e nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Então, assim... Cara, você tem toda a razão. Se o Atlético for eliminado da Libertadores, como nós dois achamos que vai ser, o que vai sobrar para o Atlético Brasileiro, que para o Atlético já está basicamente definido. O Atlético vai ficar ali, entre 10º e 13º. Sim. E vai ser Talvez isso. Talvez aí eu esteja sendo precoce que ele caia hoje. Não. Mesmo se perder. Não, hoje não. Hoje não. A segunda volta. Termina a segunda volta. Hoje não, mas se perder hoje, se perder hoje e perder no Allianz Arena na volta, aí talvez você tenha razão. Para mim, ele cai e aí o Palmeiras, o Atlético já vai aí num projeto procurar um treinador para o ano que vem e montar elenco, que é o que tem que fazer. Ou, o que seria mais ridículo ainda, propor para o Filipão que o Filipão fique até o final do ano como técnico, já ajudando a planejar um ano que vem, no qual ele seria diretor técnico, ou seja, que ele repita o que ele fez no Atlético Paranaense, quando ele foi treinador um ano, e no ano seguinte era diretor técnico. Cara, agora sim, Filipão, com todo respeito, se você fizer isso, eu também acho. E Filipão, se você fizer isso, tu vai perder muitos pontos comigo. Porque ter saído do Atlético para fazer isso, amigo, não tinha que ter saído do Atlético. Aí eu acho antiético. Mas, dito isso, nós ficamos por aqui por hoje. Senhoras telespectadores, fizemos aí o pós-jogo das equipes brasileiras que jogaram ontem pela Libertadores, pré-jogo do jogo de hoje do Palmeiras. Amanhã tem Flamengo, a gente volta amanhã para falar de Flamengo. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Como sempre, não deixe de se inscrever, assine o canal, Pistola United rumo aos 200 inscritos. Espalhe a sementinha, ajuda nós a chegar aos 200, estamos chegando lá. Deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seus comentários aqui embaixo, quem você acha que se classifica, quem não se classifica, vocês concordam com a gente, conversa aqui com nós. E é isso, meu povo. Eu sou o Guzmão, ele é o Gabriel, nós somos o Pistola United. Muito obrigado pela audiência de todo mundo, nos vemos no próximo vídeo ou live. E tchau.
Tchau, tchau.